que é coragem. Coragem. Recordação e coragem são duas coisas absolutamente presentes nesta obra. E é claro, aqui disse a secretária Nilza uma coisa importante, que nós não podemos achar que resguardar o passado é apenas algo que o cristaliza. Ao contrário, a finalidade de fato é preparar o futuro. Eu gostei demais da imagem do carro, porque o carro é o melhor símbolo para nós pensarmos na história, dado que o carro faz um percurso, ele está ali numa rua que hoje, pelo que me disseram, toda aquela área que hoje é apenas aqui uma paisagem, hoje é uma cidade complexa. Mas ainda assim, se você já observou, e São Bernardo é uma cidade na qual a indústria automobilística tem sim, como aqui foi lembrado, o seu peso e a sua história, um carro, se você já notou, ele, quando você o dirige, ele tem retrovisor e para-brisa. Mas você já notou uma coisa, o retrovisor é menor do que o para-brisa. Por uma razão que parece óbvia, porque passado é referência, não é direção. É por isso que o retrovisor do carro é pequeno e o para-brisa é grande. Por uma razão, digo de novo, porque passado é referência, não é direção. Nós não podemos guiar bem sem o retrovisor. Aliás, o carro, quanto mais retrovisores tiver, mais facilitará a direção para adiante. Eu não tenho dúvida que esta simbologia do carro ajuda a pensar essa ideia. Algumas cidades e algumas pessoas nelas têm na sua condução na vida um para-brisa imenso e um retrovisor pequenininho, que é uma coisa boa. Mas outros têm um retrovisor imenso e um para-brisa pequenininho, porque ficam o tempo todo dizendo: ah, no meu tempo, ah, se eu pudesse, ah, aqui não era assim. Cuidado, quando eu vejo livros desse modo, eu me lembro de uma diferença muito importante quando se quer recordar a diferença entre saudade e nostalgia. Há uma diferença entre saudade e nostalgia. Por exemplo, saudade é uma lembrança que é gostosa. Nostalgia é uma lembrança que dói. Saudade é uma recordação que nos alegra, enquanto que nostalgia nos faz sofrer. Por exemplo, se aproximam para algumas famílias a festividade do Natal. Muita gente, eu entre eles, tem saudade dos natais na infância. E cada vez que eu nesses natais penso, eu sorrio, me aqueço por dentro, meu coração pulsa novamente. Algumas pessoas não têm saudade, ela tem nostalgia, isto é, ela queria estar lá, mas não está. Está aqui agora e no futuro. Milor Fernandes, um grande carioca nascido no Meier, que infelizmente se foi em março desse ano, Milor, aos 88 anos de idade, ele dizia: atenção moçada, quando eu disser no meu tempo, eu quero dizer daqui a 10 anos. Olha que interessante, aos 88 anos de idade, seu João, ele dizia, o Milor, aos 88, quando eu disser, moçada, no meu tempo, eu quero dizer daqui a 10 anos, porque nosso tempo é o futuro. É claro que nós temos esse passado como nosso modo de herança, como nosso legado, mas nós vivemos sim, procurando construir aquilo que virá. Daí que a imagem do carro é importante, inclusive porque quem só tem nostalgia fica o tempo todo dizendo, como eu falava há pouco, ah, se eu pudesse, ah, no meu tempo. Da onde vem a palavra nostalgia? Talvez você saiba, mas a palavra nostalgia veio da área da medicina. Um médico alemão, no século XIX, resolveu criar uma palavra para designar um fenômeno na área médica muito comum. Antes de existirem alguns antibióticos e antes de existirem, por exemplo, alguns antissépticos, como penicilina, que também é antibiótico, todas as vezes que alguém passava por um ferimento, que ele, por exemplo, numa guerra, num trabalho, ele se feria de maneira séria, a probabilidade dele ter uma infecção generalizada por bactéria era muito alta. Portanto, ele poderia ter uma septicemia.
A única maneira de impedir, antes da existência de alguns medicamentos, que a septicemia tomasse conta, era cauterizar a área. Isto é, pegar ferro quente e fazer com que se queimasse toda a estrutura de vasocomunicação para que não houvesse a contaminação. A outra coisa era fazer a amputação. E essa amputação, ela tinha, como tem até hoje, uma consequência. Quem aqui já fez a retirada de alguma parte do corpo, às vezes o braço, uma perna, eventualmente um seio, sabe muito bem que muita gente que tirou uma parte do corpo continua relatando ao médico ou à família que continua sentindo dor naquilo que não está mais, que continua coçando a perna que não tem mais, que continua sentindo calor no seio, às vezes, que retirou. E um médico alemão, como eu disse, no século XIX, resolveu dar um nome para esse sentimento da dor da perda. A dor da perda. E ele chamou a esse fenômeno de nostalgia, em alemão, que traduzido para o português ficou com esse modo, porque nostos em grego arcaico é volta, e algos é dor, algia, algos. Por isso, nostalgia significa a dor daquilo que já foi. Atenção, esta é uma noite em que a gente lembra em São Bernardo do Campo a saudade de um tempo que existiu e que permitiu o presente atual. Mas se nós tivermos uma visão nostálgica, nós não faremos o futuro de São Bernardo e ficaremos o tempo todo, no meu tempo, se eu pudesse. E o que eu mais gostei na fala do Ademir é que você falou com saudade dos lugares por onde passou, das pessoas que encontrou, aquilo que lá não mais está, mas em nenhum momento o fez de forma melancólica, entristecida, mas com saudade. Eu, como disse, nasci em Londrina, embora eu more em São Paulo, e eu passei por Londrina nesse domingo, que eu estava em Porto Alegre, onde eu fui fazer uma conferência, e precisava ir até Maringá. Para poder ir a Maringá, eu tive que sair, ir a Londrina e pegar um carro até Maringá, porque não tinha conexão de voo naquele horário. E ao chegar em Londrina, eu fiquei 2 horas em Londrina. Londrina é uma cidade quase do tamanho de São Bernardo. Ela é menor do que São Bernardo, mas ela é uma cidade grande também. Tem 600 mil habitantes. E eu andei um pouco por onde eu vivia, por onde eu cresci até os 13, 14 anos de idade, numa alegria imensa, com saudade. Olha que interessante, eu saí de Londrina, mas Londrina não saiu de mim. Mas eu não estou mais em Londrina. O que eu tenho em Londrina? Raízes, não tenho âncoras. Cuidado, há pessoas na vida que em vez de terem raízes, elas têm âncoras. E a âncora te imobiliza, enquanto que a raiz te alimenta. Nós temos sim de ter, cada um e cada uma de nós tem de ter raízes na São Bernardo da história, mas não pode ter âncoras, porque a âncora te faz ficar aprisionado num tempo que já foi. Desse ponto de vista, eu não queria perder daqui uma ideia que eu acho decisiva. Hoje é uma noite em que a gente coloca também a nossa memória. Me disse a secretária Nilza que cada um e cada uma que aqui está hoje, ao sair, receberá um exemplar do livro. O que significa que cada um e cada uma poderá também viver os seus momentos de fazer passar de novo pelo coração, recordar. Mas hoje é um dia de memória, mas não é só um dia de memória, é dia de história. E a história se constrói nas memórias que nós temos no nosso dia a dia, mas com uma questão que a gente não pode, de maneira alguma, perder de vista. A palavra memorar, memória, significa trazer de novo. E nós estamos aqui hoje numa comemoração. Comemorar significa lembrar junto. Comemorar. A palavra comemorar, ela traz à tona uma outra que nos ajuda, que é celebrar. Isto é, tornar célebre. Célebre, tornar inesquecível. Quando diz o prefeito Luiz Marinho que na placa de inauguração da obra, por exemplo, de uma escola, se coloca não só o nome do prefeito e do vice, mas dos homens e mulheres que ajudaram a fazer aquilo existir, isso é celebrar.
tornar célebre. Morar. Eu sei porque é uma prática, aliás, que outras cidades deveriam adotar. Eu fui secretário de Educação na capital paulista, tem dezenas de escolas, né, que tem o meu nome na placa, mas não se tinha ainda o hábito também de colocar, né, o nome de quem levantou as paredes. E eu não levantei aquelas paredes, o mais que eu fui foi ir lá e cortar a fita. Tá? E ainda fiquei com o nome na placa. Olha que coisa interessante. Existe uma injustiça forte nessa questão. Que aquele que faz existir não é lembrado. Por isso que o que eu mais gostei, prefeito, dentro de tudo isso que nesses 200 anos aqui se traz, é porque a história, vocês estão vendo, a história da cidade contada pelos seus protagonistas e não pelos seus governantes, também por eles. A história contada por aqueles homens e mulheres que fizeram, fazem e farão essa cidade. E eu queria, como eu sou da área de filosofia, eu gosto muito de origem das palavras, de etimologia. Queria lembrar uma coisa que talvez algumas pessoas não saibam, mas dentro da palavra protagonista tem uma palavra muito forte que é agonia. Agonia é uma palavra grega para luta. Luta. Tanto que quando uma pessoa está agonizando, ela está lutando para não partir. Quando você está numa agonia danada, você está lutando por alguma coisa. Às vezes você e eu estamos adoentados e estamos agonizando. Isto é, não é que estamos falecendo. Ao contrário, a agonia é o contrário do falecimento. Enquanto você estiver agonizando, você está lutando para não falecer. Disse aqui o prefeito Luiz Marinho que hoje obteve do seu João a receita para chegar a 100 anos, que é só não morrer, né? Que é uma receita especial. Minha mãe, dizia eu ao prefeito antes, é uma senhora também sábia, 83 anos de idade, ela sempre fala para mim uma coisa especial, ela fala: filho, cuida bem do corpo, porque teu corpo é uma coisa tão boa que se você cuidar dele direitinho, dura a vida toda. Olha que coisa, essa sabedoria das pessoas mais idosas, ela ajuda, né, imensamente. Mas olha que coisa, de novo aqui, ó, protagonista. O teatro grego clássico, o combate grego clássico há 2.500 anos tinha na arena duas personagens. O que lutava a favor, e esse que lutava a favor era chamado pelo óbvio de protagonista. Protagonista, o que luta a favor, pró de favor. E existia aquele que lutava contra. Esse era chamado de antagonista. Antagonista. O protagonista é o que luta a favor. O antagonista é o que luta contra. Pois bem, São Bernardo deseja assim ser cada vez mais uma cidade que tem um futuro de paz, de convivência, de decência. Para isso você tem que ser protagonista. Isto é, você tem que lutar a favor. Porque tem muitos antagonistas da paz. Tem muitos e muitas antagonistas da partilha da vida social. Tem muitos antagonistas e antagonistas da capacidade de uma vida que seja plena para todas e todos. E você sabe que alguns desses antagonistas estão dentro de nós. Não precisa alguém de fora. Alguns dos antagonistas estão dentro de nós. Por exemplo, a omissão, a cumplicidade negativa, a negligência, ou, o que é pior, a ideia de que não participa. Olha que coisa interessante. Eu falava aqui, em 2010, algo que queria retomar, algumas pessoas aqui estavam. Há uma frase antiga que é verdadeira, que diz: os ausentes nunca têm razão. Os ausentes nunca têm razão. Porque se você se coloca como alguém que se ausenta, lamento, você e eu às vezes podemos ser antagonistas de nós mesmos. Quantas vezes você tem uma luta interna para, em vez de sair para uma reunião do orçamento participativo, ficar em casa? É bom ficar, é gostoso, a gente trabalha o dia inteiro, né? A gente tem atividade, olha, vir para cá, como foi lembrado aqui, numa quarta-feira à noite, né? Numa noite em que você ainda está no meio da semana. Não é fácil fazer com que haja tantos homens e mulheres. Tem um antagonista que fica ali dentro da gente dizendo: não vai, não precisa, você não vai, o outro vai.
Aliás, sabe qual é a